Oi, oi, vamos lá, capítulo 4 da nossa disciplina de avaliação nutricional. Vamos aprender essa bagaça. Mas tenho duas considerações a fazer. A primeira, continuo no escuro porque minha pele tá o caos e eu não tô afim de ficar assim tão visível para vocês. A segunda, eu resumi bem, bastante coisa que eu tirei do meu primeiro resumo, porque eu acredito que nosso livro não esteja assim tão bom ou não é muito necessário agora, como parte teórica. Porém, tem os livros que a gente já que a professora indicou, botei alguns arquivos junto no PDF, então vai facilitar para quem quiser dar uma lida melhor sobre o assunto. Mas eu informo quando for o momento. Vamos lá. Capítulo 4, Introdução à Avaliação Antropométrica, a avaliação, a disciplina de avaliação nutricional da Universidade de Unicesumar, nutrição híbrida. A antropometria como método objetivo de avaliação nutricional. Objetivo a gente já entendeu que é aquela coisa que a gente tem um dado exato, não é um número que o paciente vai nos passar, ele acha que é um número, um dado exato. A antropometria trata do conjunto de procedimentos e processos científicos para a obtenção de medidas dimensionais anatômicas de superfície, incluindo comprimentos, diâmetros, perímetros e dobras cutâneas no corpo humano por meio de equipamentos especializados. Uma adequada avaliação antropométrica permite identificar diversos problemas de saúde e risco de doenças. Quais são as vantagens? Utilização de equipamentos de baixo custo, uso de técnicas não invasivas, obtenção rápida dos resultados. Várias metodologias usadas são de grande acurácia e fidedignidade. Desculpa. É possível monitorar os efeitos das intervenções dietéticas. Você pode analisar a influência dos fatores ambientais no estado nutricional de indivíduos e coletividades. Desvantagens. Não é possível detectar possíveis alterações recentes na composição e na distribuição corporal a partir de algumas técnicas. O estado de hidratação pode influenciar o resultado, como em casos que há retenção de fluidos, edema, ascite e anasarca, ou em casos de desidratação. O aumento anormal de órgãos pode ser capaz de mascarar o peso e a perda de tecido gorduroso e ou muscular. Há necessidade de profissionais treinados, pode haver uma capacidade limitada dos instrumentos para mensuração. A antropometria envolve a obtenção de medidas físicas de um paciente, para que, a partir disso, elas sejam selecionadas aos padrões que refletirão no crescimento e no desenvolvimento do paciente. Aliás, as medidas físicas podem ser úteis para avaliar quadros de e de supernutrição e monitorar os efeitos das intervenções nutricionais. Para realizar a medição de um paciente requer adequado treinamento e conhecimento de cada técnica com base da individualidade do paciente, com o objetivo de garantir medidas precisas e comparações adequadas ao longo do acompanhamento nutricional. Aqui eu quero fazer 2 pontos. Durante todo o livro, a professora cita de que uma das desvantagens ou um dos problemas encontrado é a falta de treinamento ou a falta de conhecimento do profissional. Então, sim, tem muitas partes. Provavelmente, se alguma questão cair sobre uma das coisas que pode atrapalhar as medidas antropométricas, você pode marcar aí que é a falta de treinamento do profissional. Outra coisa, método Isaac. Quem não conhece, método Isaac é um método de aferição, né, de dobras, de medidas. É um método internacional, ele é composto por módulos, certificado 1, 2 e 3, se não me engano. É um elevado custo, ele é híbrido, semipresencial e presencial. Se não me engano, tem aulas online, vídeos online, e depois tem a prática, onde são 3 dias, e tem no Brasil várias datas. Quem tiver curiosidade, até mesmo para saber valores, método Isaac. Procura lá, eu já vi os valores, na faixa aí de 2.000 e pouquinho, e vale muito a pena quem tem interesse de trabalhar com alguma coisa de dobras, né? Para avaliação antropométrica, usamos medidas, índices e indicadores. Os índices são uma combinação de uma ou mais medidas associadas ao sexo e
e ou a idade. Os indicadores são os resultados de avaliação do índice e de medidas por meio de uso de referências e ou padrões de normalidade. O que avaliam? Crescimento e desenvolvimento. Quais são os índices? Peso versus a idade, altura versus comparada com a idade, altura comparada com a idade, peso com a altura, circunferência do braço com a idade, perímetro cefálico com perímetro torácico. Composição corporal, a gente pode ter de tecido muscular, circunferência muscular do braço, área muscular do braço corrigida, circunferência de panturrilha. Podemos ter do tecido adiposo, área de gordura do braço, soma de 4 dobras, massa corporal, IMC por idade, IMC, distribuição de gordura corporal, razão cintura, cintura estatura, cintura coxa, circunferência de cintura, relação cintura-quadril, índice de conicidade, diâmetro. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Os padrões antropométricos são formulados a partir de uma população específica e são utilizados universalmente. Sempre estar atento à referência da metodologia utilizada e à população a qual ela se destina antes de aplicá-la em um paciente. O peso é uma medida essencial na avaliação antropométrica. Corresponde à soma de todos os componentes corpóreos, podendo ser aferida em balanças ou estimado a partir de equações. Ele reflete uma estimativa grosseira de estoques de músculo e gordura, não sendo considerado um método útil para muitos casos de obesidade e edema. Dado que o peso sozinho dificulta a avaliação do estado nutricional geral. O peso para o obeso, a gente acho que dá para, enfim. O significado da avaliação de peso pode sofrer variações de acordo com o contexto em que será utilizado. Analisemos esse significado de acordo com Sampaio. Peso atual é aferido no momento que é realizada a avaliação. Peso usual é mencionado pelo paciente e corresponde ao peso que normalmente é encontrado. Peso ideal ou desejado é considerado a partir das características do indivíduo, visando a um adequado estado de saúde, ajustado às particularidades do indivíduo. Desculpa. A adequação do peso remete à porcentagem do peso acima ou abaixo do ideal. Peso ajustado corresponde à correção do peso ideal para determinar as necessidades energéticas e de nutrientes de um indivíduo. Quando... Gente! Peraí que ele falhou aqui. Acho que era aqui, né? Peso ideal do paciente, não, peso ajustado, corresponde à correção do peso ideal para determinar as necessidades energéticas e de nutrientes de um indivíduo, quando a adequação do peso for inferior a 95% ou superior a 115%. Peso ideal do paciente amputado é calculado a partir do peso ideal corrigido, subtraindo a porcentagem de peso relativa ao membro que foi amputado. Mudança de peso pode ser utilizada para avaliar o percentual de peso de perda. Você deve ficar atenta ao uso do peso isolado para inferir a composição corporal do paciente. O peso pode sofrer mudanças relevantes e ser extremamente influenciado pelo estado de hidratação do paciente, assim como acontece em casos de injúrias. Por exemplo, visceromegalias, edema, carcinoma e ascite. Sendo assim, as mudanças poderão influenciar o peso e comprometer o diagnóstico nutricional. Não obstante, uma possível perda de peso pode refletir um quadro de desidratação, a incapacidade de atingir as necessidades nutricionais requeridas e proporcionar a identificação do paciente em que estado de um risco nutricional. Em paralelo ao peso, a avaliação do estado nutricional de paciente requer uma adequada análise da estatura, compondo o índice de massa corporal. Estatura, a altura da pessoa, né? IMC. Para aferir o índice antropométrico, é necessário utilizar o estadiômetro, ou estimativas feitas por intermédio de fórmulas, com o uso de métodos indiretos, tais como as medidas de altura do joelho, da envergadura dos braços ou da altura recumbente. Também é necessário o uso de uma fita inelástica ou uma régua antropométrica para aferição da altura. O índice de massa corporal, o IMC,
o qual analisa se o peso de um paciente é apropriado para a altura por meio de um índice QTLET, peso dividido por altura ao quadrado. Ele é considerado um indicador simples, rápido e fácil de ser aplicado. Porém, os resultados podem indicar supernutrição ou subnutrição. Este índice não avalia separadamente os componentes corporais. O uso dele pode ser limitado na avaliação de atletas, os quais podem apresentar excesso de peso em consequência da massa muscular hipertrofiada. Estudos inferem que os valores de IMC abaixo da normalidade estão relacionados ao surgimento de patologia, como a desnutrição, ao passo que valores elevados podem estar associados à obesidade e diversas doenças crônicas não transmissíveis. Então, IMC é o peso em quilos dividido por altura em metros. Então, eu fiz o meu aqui, ó. 74 quilos dividido por 1,72 ao quadrado, que no caso é a minha altura. Lembrando, gente, que 1,72 ao quadrado é diferente de 1,72 vezes 2. Então, quando eu falo que é altura ao quadrado, que eu falo que é altura vezes a altura. Então, aqui eu vou ter 1,72 vezes 1,72. Isso vai me dar esse valor aqui. Então, vai ser essa conta que divide essa, que vai dar o resultado do IMC. E aqui a gente tem os valores de IMC, né? Então, no caso, eu tô com sobrepeso. E é exatamente isso que eu quis mostrar, né? Eu tô meio gordinha, é verdade. Porém, não é um dado muito correto, porque eu tenho uma massa muscular pesada, eu tenho uma quantidade de massa muscular elevada, o que é diferente de uma pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física e tem um IMC desse. Então, eu fico ali entre o eutrófico e o sobrepeso. Porém, se a gente for avaliar uma coisa mais detalhada, onde eu mostro, onde eu obtenho os valores de massa gorda e massa magra, a gente vai ver que não chego ao nível de sobrepeso. A análise da composição corporal se refere à quantificação dos componentes estruturais. É necessário considerar as diferenças do tamanho do esqueleto, assim como a proporção da massa magra, pois elas podem influenciar as variações do peso corporal entre os indivíduos que têm a mesma altura, por exemplo. O tamanho e a forma corporal são determinadas pela carga genética e formam a base na qual o paciente está disposto. Atletas que têm hipertrofia acentuada, pode ser... essa aqui é a parte que eu falei que pode calcular um sobrepeso, mesmo sem ter, diferente de um indivíduo idoso, que pode ter uma densidade óssea menor e uma massa magra diminuída. Então, já tem outra circunstância ali. Portanto, a variação corporal é um evento comum e pode ocorrer tanto em diferentes grupos populacionais quanto em um mesmo grupo populacional. Os três maiores componentes que o formam são os ossos, os músculos e a gordura. Então, lembrar, ossos, músculos e gordura são os três maiores componentes corporais. E para efeitos didáticos, a gente divide em massa gorda e massa magra. A massa gorda é composta pelo tecido adiposo e pelos líquidos essenciais para o funcionamento do organismo, presentes nas membranas, nos tecidos nervosos e nos tecidos que envolvem os órgãos. Já a massa magra abrange todos os componentes do corpo, excluindo a massa gorda. Como a gente pode fazer essa mensuração, essa medida da massa magra e da massa gorda? De forma direta, é uma análise química de cadáveres, então a direta é só depois com mortos, e a indireta é onde a gente tem a densitometria, contagem de potássio, análise de biopedância, análise radiográfica, tomografia computadorizada, então todos os nossos exames que a gente tem aqui. A técnica antropométrica utilizada nos métodos de campo engloba a mensuração de dobras cutâneas, circunferências e diâmetros ósseos por vários segmentos corporais. O uso dela possui diversas vantagens, pois há uma boa relação com as medidas antropométricas e densidade corporal.
Se aplicada a todas as equações de uma mesma população, encontraremos inúmeras divergências nos resultados, porque cada equação é específica a uma dada. Aliás, a densidade corporal de um paciente pode exibir um resultado específico perante as diferentes fórmulas utilizadas. E aqui ele mostra a fórmula de Jack Pollock Ward, é um paciente de sexo feminino, de 45 anos e com peso de 59,2. Então, como é que a gente faz? Ó? Essa aqui é a fórmula, né? Então, é que aqui eu não consigo enxergar. Aqui, ó. Essa aqui é a fórmula. Densidade corporal é igual a esse número menos esse, menos log a décima da soma, menos isso, vezes a idade. Enfim. Diversos autores preferem utilizar a média da soma dos scores de dobras cutâneas para caracterizar a adiposidade. O uso das dobras cutâneas carrega boa correlação com o tecido adiposo subcutâneo, sendo um bom método a ser utilizado para estimar as reservas corporais. São várias as dobras que podem ser aferidas. As mais utilizadas são tricipital, DCT, bicipital, DCB, subescapular, suprailíaca, panturrilha, coxa média, abdominal. Porque essas medidas, por serem de fácil localização e apresentarem menor quantidade de tecido fibroso, o que facilita o desprendimento dela. Eles têm uma elevada relação com o tecido adiposo total. Recomenda-se a utilização da equação com mais de uma dobra subcutânea. Fórmula da soma de dobras de Holloway. De acordo com a classificação proposta por Holloway, o paciente apresenta um somatório elevado. A avaliação da gordura corporal se apresenta como um bom método para estimar a porcentagem de gordura. Cabe ressaltar algumas limitações. Em determinados casos de pacientes obesos, não é possível realizar uma adequada aferição das dobras cutâneas, devido à dificuldade em desprender o tecido e à insuficiência na amplitude do plicômetro. Em caso de pacientes com edema ou com quadro de hidratação apresentado, as técnicas podem ser imprecisas. Em relação à análise de massa muscular de um paciente, você poderá estimá-lo utilizando a circunferência muscular do braço, a área muscular do braço e a área muscular do braço corrigido, onde a área circular, a circunferência muscular do braço considera que todos os tecidos do braço são circulares e concêntricos. A área muscular do braço considera o formato irregular do tecido do braço. E a área muscular do braço corrigido se difere das outras por descontar a área óssea, sendo a mais precisa. O uso dela é de suma importância, considerando a análise de depressão de proteínas somáticas, ao realizar um estudo de força de um indivíduo, capacidade de trabalho, ao acompanhar a progressão das doenças que causam catabolismo e ao verificar a eficácia da intervenção nutricional. E aqui está a fórmula. Minha gente, o negócio é feio. A concentração de gordura abdominal, independente da porcentagem de gordura, está propensa a ser um fator de risco para doenças metabólicas e cardiovasculares. O principal motivo tem sido o fato de o adipócito presente na região abdominal ser o maior e ter menos receptores de insulina. Dessa forma, ele se torna mais sensível à estimulação da lipólise por meio das catecolaminas. Bom, vale lembrar aí que temos atividade rolando, né? Mas é só o que eu coloco, talvez, né? Não estou dizendo que tem que ser essa parte aí nem que tá certo. Além das medidas citadas, há as medidas de compleição. O que é compleição? É a constituição física, o biotipo, usados na avaliação de peso ideal dos indivíduos. Ela pode ser considerada uma estimativa acurada da estrutura física, tamanho ósseo ou compleição.
As medidas são utilizadas com base na ideia de que o peso das pessoas varia não somente de acordo com o sexo e a idade, mas também em relação ao tamanho da estrutura óssea. Medir as estruturas esqueléticas fornece dados sobre a estrutura óssea e, por meio dessa identificação, é possível distinguir o indivíduo que está na variação máxima do peso ideal devido à massa óssea grande, e não em virtude do excesso de gordura. O método ideal para estimar a compleição precisa ser simples de usar e não pode ser influenciado pela gordura corporal. Aqui a gente está falando do biotipo da pessoa, né? A avaliação clínica para classificar a estrutura por meio da visualização não é apropriada. Logo, são recomendadas as seguintes medidas: ombro, largura biacromial, que é a distância entre as extremidades do processo biacromial e o topo dos ombros. O quadril, que é a distância entre as projeções mais laterais do maior truncater dos fêmur. Nossa Senhora. Largura do tórax, baseados em raio-x, razão da estrutura com a circunferência do pulso e largura do joelho e pulso. Analisemos com detalhe a razão entre a altura e a circunferência do pulso, valor R, considerando o indicador confiável do tamanho da estatura. O cálculo tem correlação com a gordura corporal. A fórmula apresentada a seguir. Então, R, onde é a razão entre a altura e circunferência, vai ser a altura dividida pela circunferência do pulso. E como deve ser, aí depois ele fala sobre como deve ser o procedimento para fazer a medição da circunferência do pulso. O mais importante aqui também é um ponto legal, que a maioria das vezes tem que ser pelo lado direito ou o lado dominante do paciente. Compressão corporal a partir da razão entre a altura e a circunferência do pulso. Então, pequena, médio, grande. Esse aqui eu não fiz, gente, não sei. Um indicador que vem sendo muito utilizado na avaliação do risco associado às doenças crônicas não transmissíveis é a circunferência da cintura. Ela pode ser considerada um indicador de fácil metodologia e importante para inferir uma obesidade central e risco para doenças crônicas. Atividade 1. De acordo com o Center of Disease Control de 2009, uma medida maior que 102 centímetros para homens e maior que 88 centímetros para mulheres pode ser considerada fator de risco para a doença. O National Institute of Health estabeleceu que a circunferência da cintura maior que 88 centímetros para mulheres e 102 para homens está relacionada a quadros de síndrome metabólica. Entretanto, de acordo com Lima e al., os padrões de referência mais utilizados para avaliação da circunferência da cintura classificaram a adiposidade abdominal de acordo com o risco de desenvolver as doenças relacionadas à obesidade. Então, risco aumentado para os homens maior que 94 centímetros, para mulheres maior que 80 centímetros. Risco muito aumentado, maior de 102 para os homens e maior que 88 para as mulheres. O uso da medida da cintura corporal pode ser recomendado em associação à razão cintura-quadril, porque, em virtude das limitações do indicador, não é possível detectar mudanças, uma vez que a medida da cintura varia em relação à medida do quadril, mantendo a razão cintura-quadril constante, caso ocorra redução de peso de um paciente. Além do mais, a razão cintura-quadril não considera variações na estrutura óssea. Pereira e outros realizaram um estudo que infere que, em relação à localização da gordura corporal, os homens tendem a ter a maior proporção de gordura corporal abdominal, conferindo-lhes um padrão de distribuição de gordura corporal androide. As mulheres, por sua vez, tendem a ter maior quantidade de gordura na região glútea e, por isso, têm maiores perímetros nos quadris, apresentando um padrão feminino ou ginecoide de gordura corporal. É possível realizar uma avaliação por meio da razão cintura-quadril, obtida pela divisão das medidas dos perímetros da cintura e do quadril. Os pontos de corte mais utilizados para os homens são de
maior que 1 metro e maior que 80 centímetros para mulheres, sugeridos com base em estudos epidemiológicos na Suécia. Nos Estados Unidos, são usados pontos de corte de 95 centímetros para os homens e 80 centímetros para as mulheres. Então, a razão circunferência quadril vai ser a circunferência da cintura dividida pela circunferência do quadril, onde temos o índice de ser favorável ou desfavorável. Além dos indicadores que citamos, temos também o índice de conicidade, que é determinado por meio das medidas de peso, estatura e circunferência da cintura. Esse índice tem como base a ideia de que indivíduos que acumulam massa gorda na região central do corpo tendem a apresentá-la na forma de dois cones, um disposto sobre o outro por meio da mesma base. Não obstante, os pacientes que têm menor quantidade de tecido adiposo na região abdominal são dotados de uma aparência semelhante a um cilindro. Por isso, o valor representa quantas vezes a circunferência da cintura é superior a que ele teria se tivesse uma concentração de tecido adiposo abdominal. Ou seja, se a forma do corpo fosse semelhante a um cilindro. Em conjunto, temos a relação cintura-estatura, outro indicador que possui associação com a obesidade abdominal e o risco de doenças cardiovasculares, atividade 1. Logo, a circunferência da cintura do paciente não deve ser superior à metade da estatura dele. Aqui ele vai discorrer de algumas opções que nós temos para fazer os dados antropométricos, né? Pletismograma de deslocamento de ar. É uma medida de densidade corporal para estimar a gordura corporal e as massas sem gordura. É considerada uma técnica de densitometria que é precisa para medir a composição corporal. Já a biopedância elétrica, BIA, é uma técnica que analisa a composição corporal com base no princípio que, em relação à água, o tecido magro possui uma condutividade elétrica maior e uma impedância menor que o tecido gorduroso, devido ao teor de eletrolitos. É importante considerar que o tecido adiposo é pobre em água e não conduz bem, diferentemente do músculo. Aqui ele vai falar um pouco sobre como deve ser. A absorciometria de energia dupla de raio-x, também considerada como DEXA. É capaz de avaliar a densidade mineral óssea do paciente ao medir a gordura e a massa magra sem osso. A avaliação é composta por um tubo de raio-x que contém um feixe de energia. Logo, a quantidade de perda de energia depende do tipo de tecido pelo qual o feixe passa. Por conseguinte, é possível medir compartimentos de minerais, gorduras e tecido magro. Essa técnica emite baixos níveis de radiação, não causando danos iminentes ao paciente. Também a pesagem debaixo d'água, uma medida direta para determinar a densidade do corpo de água, que tem como princípio Arquimedes. Por fim, a ultrassonografia e a ressonância magnética podem ser utilizados para medir o tamanho dos ossos viscerais, esqueleto e distribuição de gordura intraabdominal, não sendo considerados métodos invasivos. Ambos não envolvem radiação ionizante, mas tem custo alto. Então, como realizar as avaliações? Como padrão de medida será utilizada a medição de 2011 dos padrões internacionais para avaliação antropométrica da ISAC. Lembra que eu comentei no método ISAC, que, se não me engano, são 3 certificações, então, tá aí, ó, falando dela, que é um grupo de profissionais que estudam a cineantropometria, uma disciplina acadêmica que envolve o uso de medidas antropométricas relacionadas a outros parâmetros científicos e ou áreas temáticas, como o movimento humano, a fisiologia ou as ciências aplicadas à saúde. Logo, desenvolvem uma abordagem de melhores práticas para a medição antropométrica e mantém um padrão reconhecido mundialmente. Então, aqui como devemos começar, né? Termo de consentimento, a medição, algumas recomendações, recomendados se movimentar com facilidade, caso
a roupa, a pessoa tem que estar com a roupa bem próxima, a roupa íntima não é recomendado que o paciente utilize. Quando são feitas 3 medições, use a mediana. Aí que a gente vai falar dos equipamentos, né? No equipamento, o estadiômetro que é utilizado para medir a estatura e estatura na posição sentada. Ele tem que ter entre 60 centímetros e 220 centímetros e a precisão de, no máximo, 0,1 centímetro. As balanças, que podem ser mecânicas ou eletrônicas, precisam estar calibradas, também devem ser certificadas pelo departamento governamental de pesos e medidas, totalizando no mínimo 150 quilos. A trena antropométrica, usada para a aferição das circunferências e das medidas dos perímetros, é necessária para localizar com precisão os locais em que existem dobras cutâneas e marcar distâncias a partir dos pontos ósseos. Ela não deve ser extensível e precisa ter, no máximo, 7 milímetros de largura e uma extremidade sem graduação, área em branco, de pelo menos 4 centímetros antes da linha zero. É recomendado o uso de uma trena métrica de aço flexível de pelo menos 1,5 metro de comprimento e estar contida em um invólucro com retração automática. Eu deixei isso aqui só para entender que existe uma recomendação do material para ser utilizado, né? Os plicômetros são uma peça fundamental na antropometria. O uso deles requer acurácia e precisão. Eles exigem uma precisão de fechamento adequado e precisam ser calibrados regularmente. São uma boa opção para obter medidas comparativas ao longo do tempo. Nossa, gente, estou todo machucado. O antropômetro é outro instrumento utilizado para medir altura e comprimento, direta ou indiretamente, assim como é útil para medir comprimentos de segmentos corporais diretamente, grandes diâmetros ósseos e não ósseos, e estatura em pé e sentado. O uso dele permite estimativas de comprimento do segmento. Entretanto, são recomendadas as medidas diretas dos comprimentos dos segmentos, usando o antropômetro como um paquímetro grande. Paquímetro pode ser um segmento superior do antropômetro ou um item especialmente produzido. Ele é composto por 2 hastes retas que permitem medições de diâmetro ósseos grandes. Os pontos de referência são identificáveis no esqueleto e estão próximos à superfície corporal. Eles se tornam os marcadores que identificam a localização exata de um local de medição ou a partir de um local de tecido específico, como a dobra cutânea subescapular e o perímetro do braço. Pontos ósseos. Os pontos ósseos são identificados com o polegar direito, com o dedo polegar ou indicador. Ao encontrar o ponto, sugere-se marcar com uma caneta de ponta fina ou um lápis dermográfico. É recomendado que os pontos de dobra cutânea sejam marcados com uma cruz, sendo o eixo longitudinal o responsável por definir a direção da dobra cutânea, quando o eixo curto define o alinhamento entre o seu dedo indicador e o polegar. Temos o ponto acromial. Aqui tem outra coisa. Vamos ler. Situado na margem superior da parte mais lateral do acrômio. Para a aferição, o paciente precisa estar numa posição relaxada, com os braços pendentes ao longo do tronco. Você deve se posicionar atrás e do lado direito do paciente, apalpar ao longo da espinha. Todos os pontos, existe essa recomendação. O paciente precisa estar na posição relaxada, o paciente precisa estar na posição sentada. Né? Eu acho isso muito um ponto de uma avaliação muito teórico para a gente agora. Acho que é mais importante a gente saber isso quando a gente for para as aulas práticas. Então, eu removi o resto desse, eu deixei esse aqui só como efeito de conhecimento, que existe mesmo no livro, mas eu tirei porque senão ia ficar muito grande. Aqui também eu coloquei... Oi, gente, peraí. Aqui também eu coloquei algumas fotos dos pontos, né? E falei o que é um acrômio. É a parte da escápula que se articula com a região do úmero, com o gradil costal e com as clavículas. Então, aqui a gente vai precisar lembrar um pouco aí de anatomia, né? Então, eu tirei aí algumas imagens.
O ponto radial, por sua vez, é o ponto situado na margem proximal e lateral da cabeça do rádio. Na adição ao ponto acrômio radial médio, que corresponde ao ponto médio da linha reta que une os pontos acromial e radial. Ponto das dobras do tríceps, dobra de bíceps, subescapular, ponto iliocristal, dobra da crista ilíaca, ponto ilioespinal. Aqui. Sugere-se usar o lado direito do corpo do paciente para medições ou o lado dominante. No entanto, quando for impraticável o lado direito, o lado esquerdo pode ser utilizado. Massa corporal, peso. Os valores mais estimáveis são aqueles obtidos rotineiramente pela manhã, em jejum de 12 horas e após evacuação. Estatura, por sua vez, é aferida a partir do uso de um antropômetro. O método de comprimento medido na posição deitada pode ser aplicado em crianças ou em adultos incapazes de se manter em pé. É importante lembrar que há variações de estatura ao longo do dia. Geralmente, os pacientes são mais altos de manhã e mais baixos à noite. Logo, é comum uma perda de 1% da estatura total ao longo do dia. Dobra cutânea deve ser destacada no local da marcação. Principais dobras. Dobra cutânea do tríceps, que é uma medida obtida paralelamente ao eixo longitudinal do braço no local da dobra do tríceps. A dobra cutânea subescapular é a medida da dobra obtida obliquamente de cima para baixo na cabeça da dobra subescapular. Dobra cutânea do bíceps, dobra cutânea da crista ilíaca, dobra cutânea superespinhal, dobra cutânea abdominal, dobra cutânea de coxa anterior. Dobra cutânea da panturrilha, mediação dos perímetros. Também há o perímetro da cabeça, perímetro do baço relaxado, perímetro do baço flexionado e tensionado, perímetro da cintura. Corresponde à circunferência do abdômen em seu ponto mais estreito entre a margem costal inferior, 10ª costela, e a parte superior da crista ilíaca, perpendicular ao eixo longitudinal do tronco. O perímetro do quadril, por sua vez, corresponde à circunferência dos glúteos, no nível da maior protuberância posterior, perpendicular ao eixo longitudinal do tronco. Aí tem o perímetro da coxa média e a panturrilha. Bom, eu fiz esse apanhado bem assim, porque são coisas muito práticas. Acho interessante a gente saber que existe, mas a gente vai, na minha opinião, a gente vai usar bastante e voltar a aprender quando a gente tiver as aulas práticas, né? E aqui tem os exercícios. Só uma coisa que eu queria destacar aqui. Aqui, devido à corona, avalie as medidas aferidas no paciente em questão e calcule a densidade corporal por meio da equação de Guedes. Então, aqui ele dá as fórmulas. Então, a densidade corporal, essa aqui é a fórmula, né? Ele dá esses valores aqui. E aí sim a gente vai começar, então, o trabalho. Vai ser... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre... Peraí que a Alexa colocou aqui. Então, aqui a gente vai ter... primeiro a gente vai fazer o somatório, porque tá aqui, ó. Então, a gente vai fazer o somatório das dobras. Logo depois a gente vai fazer o log do somatório. Como é que eu vou fazer o log do somatório? Eu vou na calculadora, vou colocar esse número, ou calculadora científica, vou colocar esse número aqui e vou apertar a tecla log. Aí ele vai me dar esse resultado aqui. Depois que eu tive o log, aí sim eu vou fazer esse número vezes esse número. Depois que eu obtive o resultado, é esse aqui. E aí sim eu vou ter esse menos esse, que vai dar esse aqui, que é a densidade corporal. E aí, para fazer o cálculo da gordura, não é isso? Gordura corporal, a gente tem essa fórmula. Então, primeiro eu vou fazer a divisão, desse por esse. Depois eu vou fazer o resultado da divisão menos esse aqui.
para depois, então, fazer esse valor vezes 100 para que eu obtenha a porcentagem. Por isso que eu coloquei aqui, ó, entre aspas, entre colchete, chave. Por quê? Ele é o último. E se fôssemos fazer pela regra, ele não seria o último. Então, ele provavelmente está faltando uma partezinha aí da forma. E aqui está o último. Aqui eu queria mostrar para vocês alguns pontos, né? Ó, um acromial, supraesternal, o ilho cristal que ele fala, ó, a tíbia, o radial, ilho espinal. Ó, deixei aqui para a gente ter uma ideia de onde ficam essas posições. Aqui também eu peguei o manual de técnicas antropométricas que eu encontrei na internet. Achei bem legal, porque ele mostra efetivamente aqui, ó, medidas de comprimento. Distância entre a projeção mais lateral dos processos acromiais das escápulas. Equipamento, regra graduada com precisão de 1 centímetro. Então, ele mostra para a gente e ele fala a técnica utilizada, que deve utilizar, diâmetro. E aí, ele fala várias medidas e como deve ser realizada a medição. Logo depois, ele mostra as medidas de circunferência. Então, daí a braquial, abdominal, cefálica, pescoço, ombro, tornozelo, vários. Aí ele vem o peso corporal, como a gente deve fazer, ó, equipamento, balança pediátrica, balança plataforma, balança portátil, criança deve estar despida e descalça. E ele mostra como fazer, né? Então, isso eu achei bem legal. Indivíduo, bioimpedância, e aqui dobras cutâneas, que era o que a gente estava vendo. Então, subescapular, ó, como a gente tem que fazer, ó. Onde está a escápula, o ângulo de escápula, o número e aonde fica. Prega cutânea tricipital, ó. Acrômio, ponto médio. Então, ele vai mostrando aqui, e é muito legal, eu gostei bastante desse material, para a gente ter mais noção aí do que estava se falando, né? Panturrilha, da coxa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, quem gostou, deixe o seu gostei. Segue o canal. Quem não gostou, deixe aí nos comentários como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso melhorar. É sempre bem legal receber os feedbacks positivos de vocês, mas receber um feedback negativo também é importante para o nosso crescimento e para a gente saber onde a gente pode melhorar. É isso, então. A gente se vê aí no capítulo 5. Tchau. Não esquece de seguir, não esquece de